Hoje é um dia feliz pra você. Pela primeira vez na vida você vai viajar de avião. Você até acordou mais cedo e pegou um ônibus do centro da cidade de São Paulo e já está no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Depois de passar algum tempo nas filas e procedimentos de segurança, tudo o que você precisa fazer é esperar o horário do seu voo. Mas isso não é um problema, porque você já veio preparado e trouxe o seu celular para ficar assistindo vídeos do seu canal de ciência favorito. Eu espero muito que seja o Ciência Todo Dia. Mas do nada, o dia que antes era perfeito muda drasticamente. O seu celular perde o sinal e rapidamente para de funcionar. E antes mesmo que você consiga pensar sobre isso, uma intensa luz invade as janelas do saguão do aeroporto, ofuscando tudo. Você nunca viu nem experienciou tanta luz na sua vida. É tanta luz que você chega a sentir o calor na sua pele, e você também fica cego por alguns instantes. A sua visão vai aos poucos se recuperando, e depois de alguns momentos de confusão, você e todo o resto das pessoas no aeroporto olham para a mesma direção. À distância você consegue ver uma nuvem subindo lentamente, mas essa nuvem não é como qualquer outra. O topo dela é mais largo do que a base, fazendo você lembrar quase na hora de um cogumelo. E antes que você consiga processar o que está vendo, as janelas de Guarulhos se quebram. Vidro se espalha pelo ar e pelo chão, cortando quem estava muito próximo. Um tremor intenso percorre o chão. No meio de todo esse caos e agito, você se pergunta: o que aconteceu? Uma bomba nuclear caiu em São Paulo. Esse vídeo obviamente apresenta um cenário fictício, mas construir um cenário hipotético assim nos permite aprender muito sobre física nuclear e os potenciais efeitos e perigos do uso de bombas nucleares. Esse vídeo foi feito em parceria com a Uniaselv para você aprender mais sobre física nuclear de um jeito inovador para conseguir mandar bem no Enseja. Para entender o que aconteceu, nós precisamos voltar alguns minutos no tempo e nos mover 22 km em direção ao centro de São Paulo. Nesse momento, no nosso cenário hipotético, 11 km acima do Museu de Arte de São Paulo, o famoso MASP, um explosivo nuclear foi solto. Esse explosivo talvez tenha sido solto por um avião ou tenha chegado acoplado a algum míssil de curto ou longo alcance. O jeito aqui não importa. O que importa é que a bomba caiu em direção ao centro de São Paulo. Quando ele tiver atingido pouco mais de 4 km de altura, ele vai explodir, liberando uma quantidade imensa de energia na atmosfera. Essa altura de detonação é planejada para maximizar os danos na cidade. Todo o peso da bomba totaliza pouco mais de 1 tonelada, e isso inclui todo o aparato da bomba além dos explosivos. Mas nessa tonelada de material existe o poder equivalente a 2 bilhões de quilos de dinamite, ou 2 megatons de potência. Esse é o poder do núcleo atômico, o objeto mais energético conhecido pela humanidade. E acessar essa energia permite causar destruição sem igual. Uma bomba nuclear usual consiste de duas partes principais, ou dois estágios. O primeiro estágio é iniciado por uma explosão de explosivos químicos. Esse tipo de explosão é a que nós estamos acostumados a ver em filmes ou vídeos. São, por exemplo, as dinamites usadas para demolir prédios. Ela vem da energia química dentro dos materiais que formam os materiais explosivos. A função dessa explosão inicial é comprimir os materiais radioativos dentro da bomba, como plutônio e urânio. Dizer que alguns elementos são radioativos basicamente quer dizer que eles são instáveis. Se um átomo de urânio é atingido por um nêutron, ele passa por um processo conhecido como fissão nuclear, em que o núcleo basicamente se divide em partes menores e isso libera energia na forma de outras partículas. E dentre essas partículas estão mais nêutrons, que podem colidir com outros átomos, que também se despedaçam, liberando mais nêutrons que causam mais reações. A explosão inicial comprime o urânio e o plutônio para garantir que cada fissão vai gerar outras 2 ou mais reações. E isso é importante, porque é o que nós chamamos de reação em cadeia. Quando ela começa, em poucos instantes toda a energia guardada no núcleo desses átomos é liberada através da fissão nuclear. A temperatura na região dos átomos rapidamente aumenta para cerca de 100 milhões de graus Celsius, o que é mais quente do que o núcleo do Sol. E esse é o primeiro estágio da bomba. E por mais que seja impressionante, a sua função não é destruir, e sim iniciar o segundo estágio. O segundo estágio consiste em isótopos de hidrogênio, como deutério e trítio. Isótopos são todos os elementos que possuem o mesmo número de prótons, mas diferem no número de nêutrons. Por exemplo, o hidrogênio originalmente é formado por um próton só no seu núcleo, enquanto o deutério, um dos seus isótopos, tem um próton e um nêutron. O trítio, outro isótopo, tem um próton e 2 nêutrons. A ideia é que quando 2 desses hidrogênios se combinam, eles se fundem em hélio, e isso emite grandes quantidades de energia. E esse é o oposto da fissão nuclear. Na fissão nós temos um átomo de um elemento se dividindo em 2 ou mais, e na fusão nós temos 2 átomos se unindo para formar outro. De toda forma, a explosão de fissão nuclear do primeiro estágio cria as condições para a fusão nuclear começar, porque acreditem, é muito difícil. A temperatura aumenta para 300 milhões de graus, e uma quantidade imensa de radiação é liberada em um pequeníssimo
intervalo de tempo. Essa radiação é uma mistura de todo tipo de pedaço de átomos e luz. E é essa radiação que vai causar todos os efeitos da bomba direta ou indiretamente. Por exemplo, uma parte dessa radiação é emitida na forma de raios-x. Eles são absorvidos pelas moléculas do ar, depositando toda a sua energia nelas. E o ar literalmente pega fogo como resultado. Então, em um raio de 1,3 km ao redor da explosão, uma bola de fogo surge instantaneamente. Em um único instante, a Avenida Paulista é completamente englobada por chamas que se estendem até quase a Universidade Mackenzie. Mas esse não é o único efeito do rápido aquecimento. O ar aquecido se expande. E se você duvida, é só botar um balão na geladeira para ver ele murchar porque o ar dentro dele foi comprimido. O ar aquecido a 300 milhões de graus Celsius em instantes se expande rapidamente. Isso gera uma onda de choque que atinge quase a velocidade do som. Essa onda de choque gera um vento tão intenso que basicamente derruba ou danifica severamente quase todas as construções em um raio de 10 km da explosão. Nesse ponto, as árvores tanto do Parque do Ibirapuera quanto da USP são levadas pelo vento, assim como os seus prédios. O centro de São Paulo e todos os bairros próximos são quase que completamente nivelados. Além disso, a radiação térmica liberada é tão grande que tudo que for minimamente inflamável em um raio de 17 km vai pegar fogo. Pessoas expostas diretamente a essa luz sofrem queimaduras de 3º grau quase que instantaneamente. Os incêndios gerados por essa radiação vão ser espalhados pelos ventos da onda de choque. E isso forma uma tempestade de chamas que vai incendiar tudo que não tiver sido destruído. Por fim, a onda de choque perde intensidade conforme ela se afasta do centro da explosão. Mas ela ainda vai ser capaz de causar danos em construções a mais de 20 km de distância, como é o caso do aeroporto de Guarulhos. Além dos possíveis danos do vento, pessoas a essa distância ainda são suscetíveis a queimaduras devido à imensa quantidade de radiação que a pele delas vai absorver. E isso lembrando que nós estamos agora a 20 km do centro da explosão. Os efeitos mal começaram. Vamos voltar para o centro da explosão. A bola de fogo resultante começa a subir por convecção térmica, o mesmo fenômeno que faz o ar quente subir e o ar frio descer. Isso cria uma zona de baixa pressão embaixo da bola de fogo. Como a pressão nessa zona é baixa e em todo o redor dela ela é alta, o fluxo de ar resultante empurra a nuvem para cima e meio que achata ela, deixando ela parecida com um cogumelo. São Paulo foi atingida por uma bomba nuclear, assim como outras cidades infelizmente foram ao longo da história. O número de casualidades pode chegar aos milhões. E a parte difícil começa agora, porque é preciso reagir a isso. A primeira dificuldade é que a explosão causa um pulso eletromagnético que pode destruir ou inutilizar dispositivos eletrônicos e radares. Logo após a explosão, todos os pedaços de metais próximos agem como grandes antenas, causando uma imensa interferência eletrônica. Uma explosão tão central provavelmente neutralizaria toda a força de primeira resposta nas proximidades de São Paulo. Isso é um desastre nuclear. E o protocolo de resposta é simplesmente trazer o máximo de recursos de resgate possível para o local o mais rápido possível. Forças seriam mobilizadas das cidades vizinhas e possivelmente vindas até de capitais próximas. Mas o resgate não é tão simples. A quantidade de radiação emitida foi enorme, o suficiente para ser absorvida pelo concreto e pelo solo. São Paulo estará radioativa pelo futuro próximo, e qualquer força de resgate vai se expor a doses perigosas de radiação. Isso sem falar dos moradores. Parte do material radioativo da bomba também foi levado para a atmosfera junto com a nuvem de cogumelo. E se chover, ele vai cair com a chuva. Logo após a tempestade de fogo, literalmente chove radiação em São Paulo. Todo esse cenário pode parecer chocante. E ele é, e muito. Mas a bomba utilizada no exemplo hipotético desse vídeo tem apenas 2 megatons de energia. A bomba mais poderosa já testada tinha 50. E isso porque reduziram pela metade a energia dela. Originalmente era para ser 100 megatons. Isso seria o suficiente para nivelar toda a grande São Paulo e causar queimaduras por radiação em Pindamonhangaba. Bombas nucleares são assustadoras, e existe uma razão óbvia para manter o uso e a proliferação delas sob controle. Esse cenário é uma única bomba. Em uma guerra nuclear de verdade, centros urbanos como São Paulo seriam atingidos por dezenas de bombas nucleares. Para a maior parte de nós, e eu me incluo nisso, nós não chegamos a viver com um medo constante de dispositivos nucleares. Mas é sempre bom lembrar, por mais que seja em um cenário hipotético chocante, que nós temos a escolha de nunca mais usar essa tecnologia no contexto de conflitos. E eu torço para que nos próximos anos o único contexto em que a física nuclear seja utilizada seja justamente para mostrar o lado bom da geração de energia limpa que poderia abastecer bilhões de pessoas no planeta. E que toda essa era de constante ameaça nuclear fique realmente para trás de nós para sempre. Esse vídeo sobre física nuclear é parte importante do currículo de ensino e foi feito por mim em conjunto com a UniaSelv para você brilhar no Enseja. Mais vídeos como esse serão postados nas próximas semanas, então fiquem de olho aqui no canal e se quiserem podem me seguir nas redes sociais que estão aqui na tela para saberem antes de todos quando um novo vídeo for pro ar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.